Meus queridos irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Graças ao nosso bom Jesus, estamos aqui mais uma vez para mais uma escola bíblica dominical. E desta vez, a lição de número 11. Mas antes, nós vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus Todo-Poderoso, em Tua presença estamos e agradecemos, Senhor, porque esta também é uma rica oportunidade em que temos para aprender a Tua Palavra. Esta, Senhor, é uma oportunidade rica em que, através da Tua Palavra, nós vamos adquirir conhecimento. Pedimos a Tua bênção nessa noite, nesse dia. Pai, que o Senhor venha nos abençoar, abençoando todo o povo que nesse momento vai estar assistindo, aprendendo da Tua Palavra. O Teu Filho, que há de trazer a palavra daqui a alguns minutos, nós pedimos, meu Senhor, pela fé, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e desta feita a lição de número 11. Lição de número 11. E, portanto, já está terminando o trimestre. Nós vamos ver como é que a gente vai fazer após esse segundo trimestre, né? Visto que a CPAD ela não vai publicar uma nova revista. Mas a gente vai ver como é que fica. Bom, lição de número 11, que tem como assunto atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. Repetindo, atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. O textual está baseado em Efésios capítulo 4. Versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor. Queridos, não sou eu que vou ensinar esta lição nessa manhã, mas esse texto aqui chama a atenção demais. Disse Paulo: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor. Glória a Deus. Que andeis como é digno da vocação que foste chamados. E a verdade prática diz assim: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Muito bem. Nós vamos para o texto bíblico em classe, lição bíblica em classe. Aliás, leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 4, versículos 1 a 4, e ainda Colossenses 1, 9 e 12. Começando aqui por Efésios, diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros no amor, ou em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículo 9, diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento e da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Versículo 11, corroborando em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória,
em toda a paciência e longanimidade com gozo. Versículo 12 diz: dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Glória seja dada ao nome do Senhor por esse texto. A lição ela divide-se em três partes, em 3 pontos. E o primeiro ponto diz assim: explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Né? A humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. 2, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. 3, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Muito bem. Glória a Deus. Certo de que teremos uma rica lição neste dia, um rico ensinamento. Nós convidamos aqui o nosso amado irmão evangelista Daniel Gomes, evangelista supervisor da congregação em Guajiru 1, e pedimos que ele assuma aqui o microfone, que ele vai nos trazer o ensinamento nessa manhã. Deus abençoe e um bom proveito a todos. Glória a Jesus. Cumprimento a todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Mais uma vez, estamos aqui diante da presença do Todo-Poderoso para aprendermos um pouco da palavra de Deus. O apóstolo Paulo dispensa comentário pela humildade, né, que ele era, a humildade em pessoa. E ele aqui relembrando o profeta Oséias do Antigo Testamento, ele vai dizer que também devemos crescer no conhecimento de Deus. O profeta Oséias diz: cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O apóstolo Pedro também, ele fala que nós devemos crescer no conhecimento que há em Cristo Jesus. E para que nós possamos crescer, nós temos a Bíblia Sagrada como fonte inesgotável de conhecimento. Hoje, a lição de número 11, desse segundo trimestre, ela vai tratar dos atributos da unidade da fé. Que atributos são esses? A humildade, a mansidão e a longanimidade. A verdade prática na lição é muito interessante, porque ela diz o seguinte: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Aqui ele fala no coletivo. Não é o crente, são os crentes, o corpo de Cristo. Paulo vai estar tratando, na carta aos Efésios, ele está tratando com relação à igreja povo. E essa lição ela é muito interessante, porque ele vai nos ensinando, e a partir do capítulo 4 da carta aos Efésios, ele começa a exortar
os seus leitores com o propósito de promover a unidade da fé. O apóstolo Paulo ele tem um propósito. E o propósito dele é promover a unidade da fé. E aí, a partir do capítulo 4, ele vai tratar deste assunto com a igreja do Senhor. Porque a unidade, ela é importante. Porque como igreja, organismo, nós estamos sendo construídos como templo de Deus e individualmente nós somos pedras vivas nessa construção. Então o apóstolo Paulo ele está tratando aqui do edifício em construção. É por isso que ele vai falar aos Colossenses que nós precisamos melhorar, precisamos de conhecimento. Porque nenhum de nós estamos perfeitos, mas devemos buscar a perfeição. Então, para vivermos em unidade, precisamos nos esforçar para isso. Então ele vai tentar promover uma unidade da igreja, fazer com que todos andem no mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Isso por meio de uma vida santa, por meio de uma vida piedosa. Ele vai nos aconselhar isso desde o versículo 1 até o versículo 6 do 4º capítulo da carta aos Efésios. Por meio da vida piedosa, por meio da piedade, por meio de uma vida devotada a Deus, por meio de uma vida de adoração, por meio de uma vida de serviço, nós formamos a unidade da igreja, por meio da diversidade dos dons que vão contribuir para o bem-estar de todos. Então, os dons que o Senhor deu para a igreja, ele veio para contribuir para o bem-estar de todos. Então, uma unidade, ela é construída para que haja bem-estar na vida de todos, porque ele diz que nós somos vocacionados para uma vida, uma chamada celestial. Nós temos uma chamada para morar no céu. E o Senhor, ele virá buscar a sua igreja. A igreja pura. A igreja santa. A igreja unida. Aleluia. E se nós não estivermos em unidade, provavelmente não seremos igreja. Porque existe uma grande diferença entre estar na igreja e ser igreja. O Senhor, ele vem buscar a igreja. Ele não vem buscar os que estão na igreja. E quem são os que são igreja? São os que vivem em unidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa lição, nós vamos estudar as virtudes fundamentais, que é da unidade, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. E isso é o versículo 2 do capítulo 4 da carta aos Efésios. Essas virtudes, a humildade, a mansidão e a longanimidade, são elas que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então, a humildade, a mansidão e a longanimidade, ela vai levar a igreja a uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. A humildade
é uma virtude indispensável à comunhão cristã. É uma virtude indispensável para a comunhão dos crentes. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para haver unidade, é preciso haver humildade. A humildade ela é uma virtude indispensável e só vai haver unidade se houver humildade na vida dos crentes. A unidade, ela diz respeito à nossa conduta diária, que deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a sua igreja. Então, a unidade, vamos entender isso aqui, diz respeito à nossa conduta. Não é a conduta de um crente, é a conduta da igreja. Como igreja, nós precisamos ser muito parecidos. Nós precisamos, é por isso que o apóstolo Paulo diz, a mesma fé, o mesmo sentimento, o mesmo batismo. Fomos batizados em um mesmo corpo. Nós devemos ser muito parecidos no que diz respeito à nossa conduta cristã, para que seja demonstrado que nós somos um corpo. Vivemos em unidade. Ser corpo de Cristo é ter unidade com Deus e com os irmãos. Isso é muito interessante, porque quando nós estamos lendo o Evangelho segundo escreveu João, quando chegamos no capítulo 17, na oração sacerdotal, no versículo 21, nós vamos encontrar Jesus orando por nós, e ele vai interceder ao Pai para que nos ajude a ser um, ou seja, sejamos uma unidade. Ele diz, eles em mim, eu em ti, e nós neles. Vejam só aí, como é que se dá essa questão. Nós somos unidos a Cristo, que é unido a Deus, que está unido a nós, formando uma unidade. Então, a unidade é formada exatamente por esse bem-estar entre os irmãos e com Cristo presente na nossa vida. Todo cristão pertence ao corpo único de Cristo. Só existe um corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, vai falar que nós fomos batizados em um corpo. Não são vários corpos. E a mesma família de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 19, vai dizer que nós somos da família de Deus. E as famílias são muito parecidas. Nós devemos ser muito parecidos com o Pai. Tanto é que Jesus, quando estava conversando com os fariseus, naquela discussão que ele tinha com os fariseus, eu creio que no capítulo 8 do Evangelho de João, quando eles dizem que nós temos por pai Abraão, eles vão falar que nosso pai é Deus, e ele diz, o vosso pai é o diabo, porque as vossas obras não refletem as obras de Deus. Então nós, como família de Deus, temos que viver em unidade. E essa unidade deve ser visivelmente expressa no exercício das virtudes. Quais são as virtudes? Humildade, mansidão e longanimidade. Então, essas virtudes devem ser visível ao mundo. Deve ser visível aos crentes. Certo, meus irmãos? Então, a humildade. O que é a humildade? Para os pagãos nos tempos de Jesus e até hoje, humildade era considerada uma coisa negativa, porque parecia que demonstrava fraqueza de caráter, falta de amor próprio, se deixar dominar por alguém. Isso era ser humilde, ser fraco, ser medroso. Mas como todo cristão anda na contramão da sociedade, o pensamento cristão é contrário ao pensamento do mundo,
foi em Cristo, né? Que a humildade passou a ser virtude. Ao invés de ser fraqueza, ela passou a ser poder. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7 vai falar desse Jesus que tinha a virtude da humildade. O texto vai dizer que ele, sendo Deus, não usurpou, né? Essa condição para ele. Mas como servo, ele foi fiel até o fim. Isso é humildade. A pessoa ser, mas não fazer tanta questão de dizer que é. Jesus, ensinando a respeito de humildade, ele disse, não seja, ou melhor, sejam os outros que te louvem. Sejam os outros que façam propaganda de ti. Deixa que os outros divulguem o teu feito. E você fica humildezinho no teu lugar. Porque ele dá graça aos humildes, mas abaixa o soberbo. Então, Jesus mudou o conceito. Nós, por ser humilde, nós somos valorizados por Jesus. E a verdadeira humildade, que é o terceiro subponto. No ensino de Jesus e de Paulo, a pessoa humilde expressa modéstia, gentileza, ele é cortês, ele é amigo. É o contrário da arrogância, ao contrário do orgulhoso. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Humildade é a virtude mais fundamental do cristão. Acabei de citar. Deus dá graça aos humildes e abate o soberbo, ou vice-versa. Tiago 4 e 6. A humildade é a qualidade de caráter ordenado na primeira bem-aventurança de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurado os humildes, porque dele é o reino dos céus. Então, a primeira orientação de Jesus, quando ele se reúne ali, ele vai dizer que os humildes são bem-aventurados. Louvado seja o nome do Senhor. Não há quem possa desenvolver tal caráter sem que o Espírito Santo o transforme. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Irmãos, não adianta querer ser humilde. A gente precisa deixar Deus fazer a gente humilde. Tem um livro aqui que eu trouxe só para mostrar, esse livro Temperamentos Transformados, do Tim LaHaye. Ele vai falar que o Espírito Santo transforma os temperamentos. Então é uma boa leitura. Você procura uma livraria, compra este livro e lê, que vai lhe ajudar a trabalhar essa questão da humildade. Para haver unidade, além da humildade, é preciso mansidão. A mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E mais uma vez, no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 9, Jesus disse, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, como cristão, além de sermos humildes, nós devemos ser aqueles que promovem a paz no meio da igreja. É como o bombeiro que apaga o fogo. E fogo não se apaga na base do fogo. O fogo você vai resfriando ao redor até chegar ao ponto de atingir a sua base. E muitas vezes nós enfrentamos dificuldades, surgem alguns problemas, algumas dificuldades na igreja, e o crente não está desenvolvendo essa virtude da mansidão e vai atacar lá no centro e espalha tudo no meio da igreja. Isso não deve ser feito. Nós devemos promover a paz. Calma. Vamos conversar com um, vamos conversar com outro que vai dar certo. Porque bem-aventurados são os pacificadores.
E a mansidão é um aspecto do fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, capítulo de número 5, e versículo de número 22. E a mansidão, ela transmite ternura, gentileza, cortesia, paciência, e ela é derivada da humildade. É impossível se ser manso sem se ser humilde. É impossível. A pessoa arrogante, ela não consegue ser mansa, porque ela se acha muito importante, e quando se acha atingida, ela explode. Mas uma pessoa humilde, ela consegue ser mansa. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem alguns textos que você pode observar isso. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 21, você anote aí. Eu aconselho que cada aluno da Escola Bíblica tenha um caderninho na mão aí, com a caneta, para anotar as referências, porque o tempo não dá para você ler todas as referências. 2 Coríntios 10, 1 e 2, 2 Timóteo 2, 25, vai falar exatamente da ternura, principalmente de Paulo, se relacionando ou escrevendo para as igrejas e para seu amigo obreiro Timóteo. Ele vai falar exatamente com ternura, com mansidão, preferindo visitar a igreja depois que passasse uma determinada frustração pelo fato de haverem falado dele, e ele prefere demorar um pouco e ir com calma, conversar com eles, com mansidão. E isso vai falar de outra coisa que mais na frente na aula nós estaremos falando. O termo mansidão indica moderação nas ações, bom trato, ausência de precipitação. Mansidão retrata o caráter de Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele diz: e encontrareis descansos para as vossas almas. Provérbio, capítulo 29, versículo 20, diz que há mais esperança para um tolo do que para um precipitado. Então, o termo mansidão fala de moderação. E no sentido coletivo, fala de equidade. E o que é equidade? É virtude de quem mostra bom senso. E a igreja, ela tem que mostrar bom senso. O apóstolo Paulo, uma vez escrevendo aos Coríntios, ele vai reclamar: vocês não têm, como é que vocês, sendo crentes, vão levar as questões para litígio? Será que vocês não podem resolver dentro da própria igreja? É preciso que todo mundo fique sabendo do que está acontecendo? Não. Resolvam as coisas dentro do contexto da igreja, para que o mundo não fique falando mal da igreja. Então, no sentido coletivo, como é difícil que está sendo construído, nós todos devemos ser mansos. E se porventura alguém não agir com mansidão, nós vamos chegar apagando fogo, louvado seja o nome do Senhor, promovendo a paz, promovendo a conciliação, fazendo com que haja harmonia entre os irmãos. Porque para haver unidade, além da humildade e da mansidão, também é preciso haver unidade. Ou melhor, é preciso haver longanimidade, que é a terceira coisa. E essa longanimidade, ela vai servir para o exercício do perdão. Meus irmãos, a gente que vive nesse convívio com os crentes, e vive aconselhando, ajudando, já tem uma certa experiência, a gente percebe muita falta de longanimidade na vida dos crentes. Muitos irmãos chegam para o pastor e dizem logo: vamos resolver logo. Não quer ouvir nem a outra parte.
Mas o salmista, que escreveu o Salmo de número 103, até o pastor Osias gosta desse salmo, ele lá, no versículo 12, para frente ele vai dizer que a longanimidade de Deus é como o céu está para a terra, é uma distância enorme. Deus é longânimo, e é por causa da longanimidade de Deus que nós estamos aqui, senão ele já nos tinha condenado, ele não tinha nos dado a oportunidade de aceitar a Cristo, ele não tinha dado a oportunidade, ele não tinha criado a oportunidade de Cristo vir para nos salvar. Mas ele foi deixando as coisas se resolverem segundo o seu propósito, dentro da sua longanimidade, até chegar à plenitude dos tempos, e ele enviar o seu Filho para nos salvar. Já pensou se Deus não fosse longânimo? Lá em Adão mesmo ele tinha acabado com a situação. Porque a alma que pecar, no dia que tu provar lá, tu vai morrer. Ele tinha resolvido logo lá. Ele tinha acabado de resolver o problema lá. Mas não, ele criou a situação, criou a solução, aleluia, preparou o caminho para o seu Filho, foram milhares e milhares de anos. Aí depois que o seu Filho vem, ele vai morrer pelos nossos pecados, vai ressuscitar, e a igreja vai nascer, e ele vai dar apóstolos, vai dar mestres para a igreja, para ensinar. E já se passaram 2000 anos, bem aproximados, e o Senhor continua com a sua longanimidade, esperando quem queira aceitar Jesus para morar no céu. Isto é que é longanimidade. Então, a longanimidade, ela capacita o crente, capacita a igreja a ser tolerante com os fracos, ou com os falhos. Com os alheios, com aqueles que não estão nem aí. A gente vê as mães, né? As mães, é tão interessante, que a mãe sempre acredita que o filho vai mudar. A gente vê exemplos por aí de filhos trabalhosos, complicados, mas a mãe, ela sempre acredita, ela está colocando um voto de confiança, ela tem uma longanimidade, e muitas delas alcançam isto. Então, meus irmãos, não vamos dar por perdido nenhum crente que está sendo trabalhoso. Vamos ter paciência com ele, porque o Senhor foi longânimo conosco. E a longanimidade também é um aspecto do fruto do Espírito Santo. Ela é produzida em nós pelo Espírito Santo. Então, se faz necessário que cada um de nós dê lugar ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele precisa do espaço em nós. Ele precisa ter liberdade dentro desse tabernáculo, para que ele possa fazer uma transformação, para que ele possa arrumar esta casa, que agora é morada dele. O apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e morada do Espírito Santo? Então essa casa precisa estar pronta para receber esse Espírito, e ele vai produzir em nós o fruto. E oxalá toda a igreja demonstrasse que tem o fruto do Espírito Santo na vida. A longanimidade, ela tem sentido de paciência, de tolerância, de constância. A longanimidade, ela tem esse sentido. Veja a 1 de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Veja, 1 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 3 e versículo 9. Esses textos,
eles vão mostrar que a longanimidade, ela tem um sentido de paciência, de tolerância e de constância. Nós não podemos ser pacientes 2 dias e no 3º dia ficar atribulado. Temos que ser constante. Confiar no Senhor. Confiar que o Senhor vai fazer a obra. Tolerar principalmente a má conduta dos outros. Nós devemos tolerar má conduta de outras pessoas e fazer com que elas também se tornem uma unidade juntamente conosco. O exercício da paciência requer a virtude do amor. O amor tudo sofre. O amor tudo suporta. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor não age inconvenientemente. Não age pelos seus próprios interesses. 1 Coríntios capítulo 13, do 1 ao 7. Então, o amor, ele é o primeiro aspecto do fruto do Espírito Santo. Amor. Eu preciso amar. Na lei, a ordenança era: amai ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amai ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus, ele acrescentou um pouquinho para nós. Não é só amar como nós nos amamos, porque eu entendo que tem pessoas que não se amam. Inclusive, nós estamos convivendo nos últimos dias com muitos resultados de pessoas que não se amam. O suicídio, ele está em alta. As pessoas se matando. Uma pessoa que se mata não se ama. Não é? Atenta contra a sua própria vida. Aí Jesus vai acrescentar e dizer assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus, ele deu a sua vida em prol de nós todos. E ele disse: porventura pode ser que alguém dê a vida por um amigo. Mas o apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso foi um ato de amor, de extremo amor. Um amor que é inexplicável. Inclusive, o escritor do Evangelho, segundo escreveu João, o próprio João, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é um amor inexplicável. E tem alguns atributos de Deus que são transferidos para nós. Tem alguns atributos que são inerentes a Deus. Mas o amor dele, ele transfere para nós, através do seu Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos humildes, nós somos manso, aleluia, nós somos longânimo. Longânimo por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Então devemos suportar uns aos outros. Mesmo em momentos de hostilidade, o crente não revida. Provocações, né? Devemos suportar por meio da prática do amor. E é Jesus quem nos dá este exemplo. Jesus preso lá na casa de Caifás, sendo esbofeteado. E ele diz: se eu fiz alguma coisa, me diga o que foi. Mas se eu não fiz, por que está batendo em mim? Diante de Pilatos, ele sendo acusado, ele não revidava. Por causa do seu amor, por causa da sua humildade, por causa da sua mansidão,
e por causa da sua longanimidade, que ele podia ter se exasperado há muito tempo, louvado seja o nome do Senhor. Devemos suportar até as hostilidades. Muitas vezes nós sofremos hostilidades. Nós sofremos enfrentamentos dentro do corpo. Mas qual deve ser a nossa atitude? Uma atitude de suportar, uma atitude de humildade, uma atitude de não revidar. Uma atitude de pacificar, uma atitude de conciliar, de levar ao perdão, de levar à reconciliação. E pegar aquela pedra que foi manufaturada lá na pedreira, que chegou nas paredes do templo e não deu certo, e fazer com que ela se encaixe novamente na parede do templo, e nós possamos continuar servindo a Deus em unidade. Louvado seja o nome do Senhor. E a última coisa desta lição aqui, que ele fala, é o perdão como premissa. Eu considero 2 pilares no cristianismo, que sem esses 2 pilares, não existe como alguém se converter. É o perdão e o arrependimento. Quem fez algo errado precisa se arrepender. E quem foi ofendido precisa estar disposto a perdoar. Ou seja, na minha vida cristã, dentro da unidade da fé, eu preciso ter uma predisposição para o perdão. Se alguém me ofender, eu já estou disposto a perdoar. Porque se eu não perdoar, meus pecados também não serão perdoados. É o que Jesus disse. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos os que nos têm ofendido. Então o perdão tem que ser predisposto em nós, como é predisposto em Deus. Na realidade, o Senhor já perdoou. O que está faltando na humanidade é se arrepender. Porque todos que se arrependem recebem o perdão de Deus. Não existe uma pessoa que se arrependa que Deus não perdoe. Então nós precisamos também, quando alguém que foi hostil conosco, que nos provocou, se arrepender, nós já é para termos o perdoado, só é para liberar. Você está perdoado em nome de Jesus. Porque o amor é uma virtude altruísta. É de querer o bem do outro. É de querer o bem do outro. E a tolerância deve ser mútua. Nós devemos nos tolerar. Nós devemos nos suportar. E o apóstolo Paulo diz, suportando-vos uns aos outros. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para concluir, para vivermos em unidade, precisamos ser humildes, mansos e longânimos. E isso é produzido pelo Espírito Santo em nós e vai desenvolver o amor de Deus em nossos corações. E nós fazendo assim, com certeza seremos abençoados do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Pronto. Acho que hoje deu certo. Muito bem, meus irmãos, terminamos aqui de participar na lição de número 11. Glória a Deus, hoje 14 de junho, e só falta agora a de número 12 e a de número 13, viu, evangelista Daniel? Já existe uma preocupação nossa, porque só temos agora 2 lições, a 12 e a 13, e após essas 2 lições nós vamos ver qual caminho a gente vai tomar, né? Porque a CPAD não está lançando nova revista, mas vai dar certo, né?
Muito bem. Queridos, nosso muito obrigado a todos que participaram dessa escola bíblica, desse estudo maravilhoso sobre os atributos da unidade da fé, né, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Essa aula belíssima. Nosso muito obrigado a todos. E nosso obrigado, nós agradecemos ao nosso pastor presidente, não está presente, mas já que estamos fazendo online, né? Mas ele nos dá inteira liberdade. Nosso agradecimento aqui ao diácono Jurandir e sua esposa. Agradecemos ali o diácono Hernandes, ali no som, controlando ali para que esse som saia de tão boa qualidade como é. Nosso muito obrigado aqui ao evangelista Daniel. E o nosso glória, uma glória ao nome do Senhor por mais uma missão cumprida. Nós vamos orar encerrando, pedindo a bênção do Senhor por todos os que estão assistindo esta aula, não é? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, ó Pai, por mais uma aula, mais um domingo abençoado na Tua presença, em que levamos o conhecimento, Senhor, através da lição de número 11 do Teu Filho, que trouxe esse ensinamento. E nós pedimos a Tua bênção por todos aqueles que assim estão participando. Também os que não puderam, que sejam ricamente abençoados. Essa equipe que de bom grado colabora, Senhor, com as transmissões, ó meu Deus, com o controle de tudo aqui, nosso agradecimento ao Senhor pela vida de cada um. Do evangelista Daniel, que o Senhor abençoe grandemente, e assim continue nos abençoando neste dia e noite e sempre, em nome de Jesus. Amém. Seja ainda abençoado com a bênção apostólica, assim como diz nosso pastor presidente, né? E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a vida de cada servo do Senhor. E quem crê assim, diga amém, e Deus abençoe a todos.